Hello students, how are you? Como é que vocês estão? Estão bem? Isso! Lembra que na aula passada o teacher Henrique disse que a gente ia tratar de um assunto novo? E é um assunto, gente, que a gente precisa ter bastante atenção, porque é um assunto bem complicado, tá certo? Não é um assunto fácil, beleza? Então vamos lá, ó. A gente vai falar sobre o assunto que é o verbo que? To be. Isso, que é o verbo que, gente? Isso, a gente não fala to be, mas to be, tá certo? Então preste bem atenção. Esse verbo é aquele verbo que fala sobre, ó, ser ou estar. Mas como, professor, ser ou estar? Por exemplo, eu sou ou eu estou, tá certo? No idioma inglês, ser ou estar, a gente usa a mesma palavra, tá certo? Beleza? Ó, eu posso dizer eu sou professor ou eu estou na escola, entendeu? Utilizando o mesmo verbo. Então a gente vai prestar bem atenção. Vamos lá. Vê só, como eu disse, né, ó, o verbo ser ou estar. Aí aqui tá um exemplo, beleza? Ó, o verbo ser ou estar, ele é esse que está aqui, ó, de vermelho. Viu só? Ó, e a gente fala do seguinte modo, presta bem atenção, ó. I am a teacher, I am at the school. Ou seja, ó, eu utilizei o mesmo, mas aqui eu estou dizendo eu sou um professor de inglês e aqui está dizendo eu estou na escola. Viu que a gente utilizou o mesmo, ó? Viu? Ó, a gente utilizou o mesmo, mas um está dizendo que eu sou, ó, ser, eu sou, e o outro quer falar estar, ou seja, eu estou. Viu só a diferença? Ó? Aqui eu utilizo o ser e aqui o estar. Eu sou professor. Eu estou na escola. Viu só a diferença? Então presta bem atenção, beleza? Que é um pouquinho complicado. Olha só. A gente escreve o verbo to be de 3 formas na língua inglesa, tá certo? Que é o ó, am, certo? Ó, chega a gente dar aquela fechada na boca, ó. Am. Isso. Are, certo? Ó, are e is. Não fala is, fala is. Beleza? Am, are, is. Isso. Isso são as 3 formas que a gente utiliza no verbo, tá certo? Mas, teacher, eu vou usar is, are ou am. E aí, eu vou utilizar o qual? Vamos descobrir como a gente utilizar eles? Vamos lá. Vejam só. Quando a gente começa aqui, ó, com am, que quer dizer eu, tá certo? Ó, I am, lembra lá. Quando eu utilizo am, que quer dizer eu uso esse verbo aqui, ó. É o verbo to be nesse modo aqui, tá certo? Vai escrever desse jeito. E no are, a gente só vai utilizar na questão do plural, ou seja, they, eu e we. Ou seja, they é eles ou elas. E you pode ser você ou vocês. Por isso que a gente utiliza. Aqui, we quer dizer o quê? Nós. Tá certo? Ó. Viu só? E no is é quando geralmente a gente vai trabalhar no singular. Ó. He, she e it. He é ele. She é ela e it é ele ou ela para coisas e animais. Então, é importante você prestar atenção que quando a frase iniciar com he, she ou it, você usa o is. Quando a frase começar com they, you ou we, a gente usa are. E quando a frase começar com I'm, a gente usa o am, tá certo? Só isso, bem simples. Vamos lá. Vamos utilizar alguns exemplos para a gente poder descobrir, beleza? Ó, aquele primeiro exemplo que eu falei a vocês, ó. I am a teacher, I am at the school, viu? Comecei com o, com I, a gente termina com que, ó. E depois o am, tá certo? Eu sou professor de inglês, eu estou na escola. I am a teacher, I am at the school. Vamos ao próximo.
Aí, teacher, ó, vejam só, eu comecei com he, viu só? Aí aqui já mudou, lembra que quando eu começo com he, she ou it, eu uso is, tá certo? Ó, he is a teacher, he is at the bank, viu só? Ele é um professor, ele está no banco, então a gente usa o que? O is, ó, is, tá certo? Lembra lá, vamos ver outro exemplo. Aí eu já usei o que? O they, né? A gente já foi para o plural. Então, quando eu uso o they, viu que aqui já mudou, era o is. Agora a gente vai usar o que? O are. Não é isso? Ó. They are a musician. They are at the library. Viu só? Então, ó, eles são músicos. Eles estão na biblioteca. Viu só? Como é? Então, ó, quando começar com they, com you e we, a gente geralmente usa o are. A gente geralmente não, a gente vai usar o are, tá certo? Então é só prestar atenção nisso. Então, ó, viu lá, né? Quando aparece o am, o are quer dizer a gente usa o am, tá certo? Quando aparece o they, you e we, a gente usa o que? O are. E quando aparece o he, she e it, a gente usa o is. Então, esses três modos são o verbo to be, tá certo? O verbo to be, beleza? Que é ser ou estar. Ou seja, eu sou ou eu estou. Eles são ou eles estão, tá certo? Então, preste bem atenção nisso. E aí foi uma atividade para a gente treinar, tá certo? O verbo to be. Aí a gente vai treinando e na próxima aula vai ser uma aula ao vivo, então aí a gente vai tirando as nossas dúvidas, beleza? Então tem uma frasezinha aqui, ó. See you next class. Bye bye.